Bom, pessoal, agora esse outro exercício aqui não é um exercício muito complicado. Determine os valores reais de x, tais que f de x é igual a menos 2x mais 5 seja negativa, seja equivalente, ou de modo equivalente resolva a inequação menos 2x mais 5 maior do que zero. Menor do que zero aqui, ó. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa equação menos 2x mais 5. Sempre que ele fala assim, ó, verifique se a equação é negativa. Tu vai verificar quando que essa equação, quando que essa expressão aqui, ó, ela é menor do que zero. Se ele falasse, veja que se ela é positiva, tu ia verificar quando que menos 2x mais 5 é maior do que zero, que são valores positivos. Isso tudo é com base na reta real, tá? Eu tenho o valor zero, que é nulo, ou seja, se eu pedisse, verifique quando que ela é zero, então eu faria menos 2x mais 5 igual a zero. Agora eu quero verificar quando que ela é positiva, ou seja, valores maiores do que zero. Então eu tenho essa expressão aqui. Valores menores do que zero, eu tenho essa expressão aqui. Como ele pediu apenas valores menores do que zero, a gente vai ficar com essa expressão aqui, ó, menor do que zero. Então vamos resolver essa daqui. Vamos resolver a número 1. Eu vou chamar isso aqui de 2, que ele nem pediu, mas vai ficar de extra, que eu vou mostrar uma coisa interessante para vocês, e é 3. Ok. Agora a gente vai ter menos 2x menor do que menos 5, certo? Aqui a gente tem valores negativos. Eu vou multiplicar essa inequação toda aqui por menos 1. Quando eu faço isso, inverto o sinal da desigualdade. Então, eu tenho 5 sobre 2. X maior do que 5 sobre 2. Se eu estivesse isolando aqui para x igual a zero, eu faria menos 2x igual a menos 5, x igual a 5 sobre 2. Para x maior do que zero, ficaria menos 2x mais 5, menos 2x maior do que menos 5, x menor do que 5 sobre 2. Beleza, né? Por que eu estou multiplicando por menos 1? Inverte o sinal da desigualdade. Vamos lembrar, pessoal, que a gente tem uma função linear aqui. Essa função linear ela é uma reta, certo? Ela vai ser uma reta crescente se o meu coeficiente a for positivo, se a for maior do que zero, e ela será decrescente se o meu coeficiente a for menor do que zero. Qual é o caso que a gente tem aqui? A gente tem o caso decrescente, não é mesmo? Ah, e eu falo crescente e decrescente com relação ao quê? Com relação ao eixo x, né? Ó, essa função aqui, ó, com relação ao eixo y. Essa função aqui, a gente fala crescente ou decrescente com relação ao eixo y. Os valores de x, eles podem sempre crescer, ser maiores ou menores, enfim, para a função afim, tu provavelmente vai sempre pegar todos os valores de x possíveis, a função vai ser gigante. Mas os valores de y, eles vão aumentando, ó. Eu tenho y0, 1, 2, 3, 4, 5, vai aumentando, certo? Minha função crescente, ela vai aumentando os valores de y conforme você vai atribuindo valores para x. A função decrescente, conforme os valores de x vão aumentando, ó, 1, 2, tanana, 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 a minha função vai ficando menor. Essa é por isso que é a função crescente ou decrescente, beleza? Porque os valores de y vão ficando menores. Aí tá, a gente viu isso. Essa nossa função ela tem coeficiente a negativo, então eu sei que ela é decrescente, então ela tem um formato assim. Eu sei que eu vou atribuir valores de x e para y nela, então esse aqui, vamos pensar a minha reta x, certo? Eu não sei se ela vai passar pela origem ou não, não me interessa. Eu sei que vai ter um determinado ponto dessa minha função em que vai ocorrer essa diferenciação, ó. Ela vai ter valores positivos e aqui ela vai ter valores negativos em relação ao eixo y, tá? Porque tem um ponto em que ela vai cruzar o eixo x aqui e nesse ponto o y vai ser zero, ok? Então, esse ponto aqui, ó, é o ponto 5 sobre 2, que é o ponto em que a função é igual a zero. E olha, pessoal, dá certinho, porque para valores de x menores, olha eu fazendo cagada. Para vocês verem que precisa analisar, não é só ficar colocando as coisas aí na cara, não. Olha só, se eu estou analisando, se esse aqui é o ponto em que ela cruza o eixo x, e aqui eu tenho y igual a zero,
Então, ó, aqui eu tenho valores negativos para y e aqui eu tenho valores positivos para y, certo? O que significa que a minha função assume valores negativos quando ela é maior do que 5 sobre 2. Valores maiores do que 5 sobre 2, ela vai assumir valores negativos aqui no eixo y. E para valores menores do que 5 sobre 2, ela vai assumir valores positivos aqui no eixo y, certo? Então, para não te confundir, não coloque isso aqui no eixo x, não. Deixa aqui no eixo y, tá? Esse aqui é o eixo y. Simplificadamente, a gente faz isso daqui, ó. Sei que a minha função é decrescente, eu sei que ela é zero aqui no 5 sobre 2, e eu sei que a minha função vai ter valores positivos para cá e valores negativos para cá, através dessa análise aqui. Tu poderia fazer isso de forma simplificada, olhando apenas para o f de x igual a zero. Ah, eu sei que a minha função é f de x igual a zero. Imagine que tu tem uma função qualquer. Ao invés de menos 2, tu tem 3. Aí ela vai ser uma função o quê? Crescente, né? Ela não vai ter esse formato aqui, ela vai ter esse formato aqui. Aí, tu olha em relação ao eixo y. E digamos que ela é 0 no ponto 3 quintos. Ela é 0 no ponto 3 quintos. Tu fez as contas lá numa função genérica. Tu olha aqui em relação ao eixo y, né? Tu vê que ela vai ser positiva para valores maiores do que 3 quintos, no caso dessa função aleatória que eu criei aqui, assim, enfim, só para exemplificar um outro gráfico aqui para vocês. E ela vai ser negativa para valores menores do que 3 quintos. Aí tu já tem a análise do sinal da função. A análise do sinal da função é muito importante, porque às vezes eles te ajudam futuramente, quando tu for ver umas coisinhas mais complexas, quando tu for ver aplicações mesmo, vai te ajudar a identificar os zeros da função, algumas coisinhas interessantes ali. Então isso vai ser muito usado. Em funções afins é bem tranquilo, em funções do segundo grau isso fica um pouco mais complexo. Conforme vai aumentando o grau da função, claro, vai ficando cada vez mais difícil. Mas é isso aí para esse exercício.